Se você pode, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Tenda dos Milagres, sermão 2. Vamos ver a palavra de Deus sobre nós. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, pelo Teu poder, pela Tua unção, na direção do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém. Fala para o teu irmão assim, deixa Deus falar com você agora, tá bom? Pode se assentar. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, principalmente sobre 1 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto, que Paulo age com firmeza, com amor pastoral, leva a igreja de volta à essência. E eu gostaria de pedir a Deus, orando e preparando esta mensagem, com o auxílio da pastora, da irmã Bernadette, que bolou o esboço, eu peço a Deus que Ele possa usar a minha vida agora para falar ao teu coração. E que você possa guardar isso na sua vida, da mesma maneira que Paulo foi usado para falar com a igreja de Corinto, com firmeza, com amor pastoral, maturidade em Cristo. A igreja muitas vezes ela pode se perder em disputas humanas, orgulho, esquecendo de que tudo pertence a Deus e que a verdadeira obra espiritual não depende dos homens, mas do Senhor. A cidade de Corinto, daí vem o apóstolo Paulo falando a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era um dos centros mais importantes do Império Romano lá na Grécia. Tinha forte influência comercial, cultural e religiosa. Era conhecida também a cidade por sua imoralidade, pelos templos dedicados aos deuses pagãos. Corinto abrigava uma população diversa, desde comerciantes ricos até escravos. A igreja de Corinto nasceu nesse ambiente, desta cidade complicada. Era formada por gentios e alguns judeus. A igreja revelou seus desafios. Divisões internas, partidarismo, imoralidade, uma tendência de valorizar a sabedoria e o status social de uma maneira muito forte. Os cristãos se alinharam à figura de alguns homens, de alguns cristãos da época, como Paulo, Apolo, Pedro. Só que aquela igreja, ela acabou considerando tanto Paulo, Apolo ou Pedro como se fossem rivais, como se fossem competidores um dos outros.
Paulo escreve com o propósito de corrigir esses erros na igreja, chamando os cristãos da época, os crentes, à unidade. Nos dias de hoje, a gente acompanha muitas igrejas, muitas circunstâncias, no qual parece que a unidade às vezes é quebrada, é tirada e a maturidade espiritual é deixada de lado. O apóstolo Paulo ensina que o trabalho humano na fé é apenas um instrumento. A verdadeira transformação e o crescimento espiritual vem exclusivamente de Deus. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Você precisa ter o crescimento que vem de Deus para você ter um amadurecimento com certeza. Os versículos que nós lemos mostram, por exemplo, eu plantei. Quem planta não é a pessoa principal. Depois fala, Apolo regou. Quem rega também não é a pessoa principal. Mas Deus é aquele que dá o crescimento. Essa igreja, ela cresce, você cresce, nós vemos a igreja crescer quando a gente percebe Deus agindo no meio de nós. Eu sempre digo e repito para vocês, e nunca me canso de falar, que se você quer crescer, se você quer amadurecer, você precisa ficar preso na palavra de Deus, porque é a palavra que nos dá o crescimento. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos uma situação que nos leva a pensar que Deus sempre está no controle. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, o rei Davi teve um desejo de poder construir um templo para Deus. Mas Deus disse não para Davi, porque a vida da família de Davi, ele era um homem de guerra e com muito sangue derramado. O Senhor então escolheu o filho de Davi, Salomão, seu filho, para construir a casa em seu nome. A palavra de Deus nos ensina que quando Deus disse, Davi, você não, seu filho vai construir a casa para mim, o templo para mim. A palavra de Deus mostra o seguinte, quando o Senhor escolheu Salomão, Davi aceitou a decisão de Deus. Vou até paralisar um pouquinho agora a mensagem, meus irmãos, para ver como eu e você nos comportamos quando Deus escolhe as coisas, quando Deus dirige as coisas. Deus, quando escolhe as coisas, Deus, quando dirige as coisas, eu e você devemos aceitar de bom grado aquilo que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes nós não damos muita bola para isso. Davi não, aceitou a decisão de Deus sem resposta, sem revolta e sem discórdia, sem confusão. Pelo contrário, Davi aceitou essa decisão e ele busca não só aceitar a decisão, como também ajudar o seu filho nesse projeto, mesmo sabendo que a honra da construção não seria dada para Davi, e sim para seu filho. O rei Davi compra e prepara, depois você vê isso na palavra, compra e prepara todo o material para a obra. Comprou ouro e prata, metais e pedras, comprou madeira, liderou a organização, organizou os sacerdotes, levitas e trabalhadores, sem se importar que outra pessoa tivesse a honra. Davi era um homem que, diz a Bíblia, um homem resolvido
emocionalmente. Gostaria que você pensasse um pouco na sua vida, no teu dia a dia, nas coisas que nós fazemos na igreja, no trabalho, na família. Você é uma pessoa resolvida emocionalmente? Ou você ainda tem dentro de si problemas emocionais em que você se sente muitas vezes obstinado, acaba ficando cego e surdo sobre a verdadeira soberania de Deus? O que o rei Davi aprendeu é que a obra do templo ia ser bem sucedida. Pode falar comigo, o rei Davi aprendeu que a obra do templo ia ser bem sucedida. Como, pastor Davi? Como ele aprendeu isto? Porque Davi sabia que Deus estava no controle. Meu irmão, quando eu e você acreditamos que Deus está no controle, é que a gente fala assim, vai dar tudo certo. Pode falar isso comigo? Vai dar tudo certo. Mais uma vez. Voltando ao Novo Testamento, a gente vai ver sobre Paulo e Apolo. Eles eram servos e não ídolos. Às vezes a gente observa pessoas que querem ser ídolos, querem ser pessoas que aparecem demais, que crescem demais, que querem aparecer demais como ídolos. Mas eu e você temos que aprender a ser servos. Servos. Irmãos, eu já vi e ouvi muitas pessoas comentarem comigo a respeito de ser servo. Por exemplo, eu já ouvi muita gente falando assim, meu departamento é o melhor, eu sou o mais capaz, eu consigo regularizar e reverter uma circunstância porque eu sou capaz. Quero dizer para você que nós não somos capazes, nós somos servos. E como servos, eu gostaria de dizer para você que há dia na nossa vida que a gente deve vir para a igreja e aprender que você e eu podemos limpar as poltronas, que eu e você podemos cuidar para que aquela água derramada ao chão no templo não fique daquele jeito até que um diácono ou até uma pessoa possa chegar e passar um pano, possa passar alguma coisa para evitar que outras pessoas caiam. Não, eu e você, a gente se levanta, é servo, trabalha para que a coisa dê certo. Um dia desses, há pouco tempo atrás, eu pude ver uma pessoa muito simples, se levantou, pegou uma vassoura, pegou um pano e veio, passou aqui perto de mim e passou essa vassoura e este pano para limpar a igreja. E ninguém pediu para aquela mulher. Eu não pedi para aquela mulher. Os líderes que estavam próximos não pediram para aquela mulher. Mas eu pude perceber, glória a Deus, está aí uma serva. Glória a Deus, tem alguém que está fazendo algo, porque a igreja é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. O que planta e o que rega cooperam, não competem. Vou até repetir de novo para ver se você guarda junto comigo. O que planta e o que rega cooperam, não competem. Você não está aqui, igreja, você não está aqui, irmão, para competir com o outro, para saber quem é melhor ou não. Você está aqui para participar como servo do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Cada um
em um determinado momento, vai receber a sua recompensa. Sabe por quê? Porque todos trabalham sob a direção de Deus. Na hora certa, você vai receber a tua bênção. Na hora certa, no tempo de Deus, a Adriana falou no testemunho, eu orei agora há pouco também sobre isso. O tempo é de Deus. Na hora certa vem o teu milagre, na hora certa vem a tua bênção. A igreja é do Senhor. A igreja não é tua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Somos terrenos cultivados por Ele e edifício que Ele está construindo. É Ele quem faz, é Ele quem planeja. O papel de Deus é o poder de transformar o nosso coração. Deus tem trabalhado com você, Deus tem tratado de você. Você pode perceber que Deus, agindo na tua vida, vai transformar o teu coração, a tua alma, o teu espírito. O papel de Deus é fazer a fé florescer perante somente ao Criador. A unidade da igreja acontece quando o texto que nós lemos mostra que não há divisão entre os cristãos. Sobre a igreja de Corinto, Paulo foi muito enfático dizer o seguinte: vocês estão brigando entre si, vocês estão discutindo entre si. Não, isto não é certo. Vocês não têm que discutir uns com os outros. Vocês não têm que puxar sardinha uns para os outros. A palavra de Deus mostra que temos que ter unidade. E esta unidade entre os cristãos não é brigar uns com os outros para saber quem era o líder mais importante. Eu e você precisamos saber que a gente vem para plantar, mas quem vai colher somos nós, mas vamos trazer a glória de Deus sobre a sua vida e também acreditar que no nosso trabalho, nos nossos projetos e no nosso dia, Deus abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Irmãos, busque fazer o melhor. Busque evitar a vaidade. Não procure fazer com que haja discussões na igreja, como existia na igreja de Corinto. Procure saber que Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para dar para você as bênçãos que enriquecem e, como diz a Bíblia, não acrescentam dores. Para terminar, meus irmãos, não busque um mérito exclusivo pelo sucesso de uma equipe. Não lembre que você tem talentos ou não, maiores ou menores. Aplique tudo que você tem aprendido em família, com os amigos e com a igreja. Com certeza Deus vai dar o melhor para mim e o melhor para você, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus.